Eu sou de Botuverá, né? Daí então, como o Jardim Alto tem a festa do Santo Antônio, que é tradicional, é centenária, e eu vim para a festa do Santo Antônio. Daí minha esposa conta que ela batia o sino para o mau namorado, e foi isso que aconteceu. A gente se conheceu lá, casamos na nossa igreja da Imaculada Conceição e fizemos uma festa no Santo Antônio. A minha mãe é de Botuverá e a minha nona, mãe do meu pai, também é de Botuverá. Então é toda uma história, né? A minha nona de Botuverá e o meu nono de Guabiruba, a minha mãe de Botuverá e o meu pai de Guabiruba, e o meu marido de Botuverá e eu da Guabiruba, né? E o meu pai, o meu nono também, eles iam namorar em Botuverá por esse caminho. Aqui, depois do Santo Antônio, mata dentro, onde saía lá no bairro Lajeado também, só que Lajeado de Botuverá. E eles iam namorar, assim, tanto meu nono com a minha nona, quanto meu pai com a minha mãe. Não, a cultura é quase igual, muda pouca coisa. O que muda bastante é a fala, né? A fala que a gente fala o bergamasco, em Botuverá, e aqui é falado o tirolês. Então a gente muda bastante coisa. Para mim não foi muito difícil, porque minha mãe também fala tirolês. Então a gente já estava mais acostumado, né? Aí como eu consigo falar os dois dialetos, me embanando um pouco com o tirolês, que o meu natural é Bérgamo. Isso aqui é uma pedra. Em tirolês é sace, né? E para nós em Bérgamo é preda. O bergamasco, o macarrão, a gente chama de tiedei. E nós, no tirolês, é foiete. Nós conversamos em português durante, né, dentro de casa, durante o dia a dia. Claro, às vezes a gente fala, ele fala no dialeto dele, eu no meu, mas como eu falei, a minha mãe é bergamasca também, então desde pequenininha eu escuto esse dialeto. Então eu entendo tudo, só não sei falar, mas eu entendo. Então ele fala o dele, eu falo o meu, e a Luísa fica nesse meio termo. Mas o meu pai, o nono dela, conversa bastante em italiano com ela. Então, ela já sabe algumas palavras, né? Às vezes a gente fala, ela já assimila, é isso, porque o meu nono me ensinou assim. E futuramente eu penso em colocar ela num curso de italiano, já com a língua da italiana, a língua correta, oficial, né? Não mais o nosso dialeto. Para um dia ela já poder viajar para lá e já saber a língua, já se virar bem, né? Quando os nossos imigrantes chegaram, isso das diversas etnias, eles tinham o seu dialeto. Isso atualmente é muito difícil de manter. Então, o que a gente consegue hoje? É possível ensinar a língua oficial daquele país, nesse caso aqui do italiano, porque é muito importante você conhecer outras línguas. E a Itália, por exemplo, ela valoriza muito saber a sua língua. A Itália ela tem oportunidades, mas precisa saber da língua. Eles ainda valorizam muito a língua pátria, né? Embora tenham os seus dialetos. Então, o caminhar realmente vai ser pela língua oficial. Eu cheguei a conversar com um senhorzinho de uns 90 anos, no hotel lá na Itália, lá em Trento, né? E ele conversando comigo, ele falou que ele estava voltando ao passado com uns 12 a 14 anos dele. Porque a gente veio de lá para o dialeto, e lá se modificou e aqui continuou o mesmo. Então ele falou para mim que o nosso falar é o mesmo que há 80 anos atrás lá. Eu aprendi a falar o português quando eu fui para a aula. Eu cheguei a ficar de castigo para não falar o português, que a gente falava tudo em italiano. Até hoje eu não sei falar português. Eu sei mais falar o italiano, porque na minha família, lá em casa, com meus irmãos, a minha mãe, a gente fala tudo em italiano. Mas aqui em cima não tinha ninguém que falava brasileiro, era só italiano. Até que hoje eu e a mulher, os cunhados, meus pais, meus avós, meus filhos, falam hoje em dia só italiano. É mais leve do que o brasileiro para nós. A gente se criou nisso aí. Quando eu fui na escola com 8 anos, eu não sabia falar nada de português, o brasileiro, né? Nada mesmo. A minha avó que me falou o que eu devia falar para a professora
se eu precisava sair para ir no banheiro, que a professora era brasileira, não era portuguesa, né? E nada mais que isso aí. Na escola, depois a professora falava, a gente foi captando, e a escrita também era tudo brasileiro. Quando nós íamos na aula, né, eu comecei a aprender, né? Porque em casa nós só falava italiano, né? Mas na aula a professora era tudo português, ela ensinava, né? O brasileiro, né? Só que em casa nós era só italiano, né? Por isso que a gente, até hoje em dia, a gente se atrapalha um pouco, porque nós só falamos italiano, né? Só quando a gente fica junto de pessoas que não entendem italiano, a gente fala o brasileiro, né? Se não só italiano. Tante volte mi lembro che quando le nostre brincadere, era brincadere così che non tichevano, beghevano, quella roba lì, né? Ma della rossa proprio non era tante storie, né? No? Ne avevamo a lavorare magari lontano, ne portava il disnar, né? Della rossa, stavano là di intrighi, né? Ne era divertito, né? Ma per dire una storia proprio del passato, per dirti, contarti una storia del pescare, del cassare, quella roba lì, non mi lembro, no. Le fortaie le ha fatte, come si dice, si mette trigo, uovi, zucchero, sale, fermento, poi migol di fermento e se le misce su finché restano del ponto e dopo se le ciappe e se le rostisce, né? Liga de fortaie, né? A nossa cidade é uma cidade pequena ainda. A gente consegue, como sociedade, repassar muitos valores, muitas tradições para as próximas gerações, porém a língua ela já está se perdendo, então uma das principais preocupações da nossa associação, do próprio círculo, de todos os círculos do governo italiano, é que a gente tenha professores formados, né, para poder ensinar a língua oficial, não o dialeto, porque o dialeto ele serve mais para questões culturais, mas sim a língua oficial para servir para o mercado de trabalho, para servir para pesquisas, intercâmbios, né? Então essa é um grande, digamos assim, hoje desafio perante ao governo italiano e que eles vêm buscando, né? A própria Unifeb vem buscando um curso de italiano, né? Para que possa formar professores, para que sim os professores eles possam depois difundir a língua oficial. E a gente precisa fazer o resgate. E aí, quando a gente vai fazer o resgate, a gente não vai conseguir fazer o resgate do pequeno, que é o dialeto. O resgate necessariamente vai ser possível pela língua oficial do país hoje.